Amém. Glória a Deus. Nessa hora eu convido os irmãos a se sentarem. Só um momentinho, daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Gostaria de conhecer se tem alguma pessoa nos visitando pela primeira, segunda vez, terceira. Se nós tivermos algum visitante, gostaria que você ficasse de pé para que a igreja possa te conhecer. Amém. Nós temos muitos visitantes. Amém. Deus abençoe a cada um. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Tenham liberdade de adorar o Senhor conosco. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Nessa hora, querido, nós também vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Esse é um compromisso dos membros da igreja. Os nossos visitantes estejam à vontade. Mas não disperse, não deixe de adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor nessa hora. Você tem liberdade de adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Faço é pra glória de Deus.
consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas. Sabe que é um privilégio quando você pode adorar a Deus com seu dízimo? Quando você reconhece que é Ele quem tem colocado o pão na sua mesa, todo o sustento da sua casa vem dele, e quando você ainda consegue, né, assumir uma responsabilidade de devolver a 10ª parte, sabendo que haverá bênçãos sem medida sobre a sua vida, olha, é um privilégio para aquele que já entende isso e pode adorar o Senhor. Então feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, eu quero consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas, um privilégio que tem só aquele que crê no seu nome e sabe que o Senhor é Deus provedor e que toda boa dádiva vem do Senhor. Deus, que haja abundância nessa casa, abundância nessa mesa que é fiel ao Senhor. Deus, verdadeiramente sabemos que o Senhor há de repreender o devorador e abençoar 100 vezes mais. Muito obrigado, eu consagro ao Senhor esses dízimos e ofertas para que haja, Deus, abundância na sua casa, crescimento na tua obra. Eu oro, Senhor, então consagrando dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar. Amém. Pode ficar de pé, não senta não. Aproveitar que ele já pediu. Querido, dê a mão, irmão, que está ao seu lado. Essa canção, aliás, todas as canções hoje são bem conhecidas, mas essa canção é uma canção antiga, mas que traz uma letra tão forte e que, como eu falei com os irmãos no primeiro culto, é algo que a gente precisa viver todos os dias. E nós vamos fazer dela agora uma oração, pedindo ao Senhor que nos leve a um lugar que muitas vezes a gente sai, às vezes a gente nem percebe que a gente saiu desse lugar, que é o primeiro amor. Eu digo que é um lugar de onde nós nunca poderíamos ter saído, mas por coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, acabam nos distanciando desse primeiro amor. Mas que nessa hora nós possamos juntos como irmãos fazer essa oração cantada, clamando ao Senhor que possamos novamente voltar para esse lugar que é o primeiro amor, lugar onde tudo pra gente era tão lindo e que nenhuma tempestade da vida nos atrapalhava de adorar o Senhor, nos atrapalhava de mostrar o Senhor através das nossas vidas, que é algo que nós precisamos. Essa canção, inclusive, foi na semana passada, nas 3 pregações, na ceia, no primeiro culto e no segundo culto semana passada. O Senhor falou muito ao meu coração em relação a isso, a voltar todos os dias ao primeiro amor, para que as pessoas conheçam Jesus através de nós, através das nossas atitudes. É assim que as pessoas vão conhecer Jesus. Muitas não têm acesso a esse livro maravilhoso que nós temos, mas nós podemos, através dele e através do amor de Jesus, mostrar que ele verdadeiramente existe e é fiel, para que as outras pessoas conheçam esse amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir
Senhor, te dá oportunidade. Oh, Senhor, eu me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, Jesus. Que possamos sempre querer voltar, querido. Voltar todos os dias. Porque nós sentimos saudade quando nós estamos longe. E nessa noite nós queremos encerrar ainda, convidando o Espírito Santo para nos encher. Eu disse no primeiro culto, o Espírito Santo ele já desceu no dia de Pentecostes. Ele nunca mais se retirou de nós. Muitas vezes nós nos enchemos de muitas outras coisas. Tiramos o espaço dele. Mas nessa hora vamos orar ao Senhor. Pai, enche-nos, esvazia-nos de nós mesmos. Para que possamos ser cheios, cheios do Senhor. Cheios da Tua presença, Senhor. Que possamos estar em um lugar onde nada vai nos atrapalhar de estar com o Senhor. No centro da Tua vontade, Pai. Enche a Tua igreja nessa noite. Enche o meu coração nessa noite. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Deixa o Senhor te encher nessa noite, querido. Se existe alguma coisa que te atrapalha e que está te enchendo nessa hora, peça a Ele: Senhor, esvazia-me, para que eu possa ser cheio, para que de mim venha transbordar o Teu amor, a Tua presença. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de
em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, e enche-nos, Senhor, da tua presença. Vem como em Pentecostes, aleluias, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. A graça e a paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí. No Evangelho segundo João, capítulo 3. O pastor disse que depois que a gente casa, a gente fica bonito, né? É que a gente ganha uma consultora de moda 0800, né, irmãos? Porque até então, a mãe, qualquer coisa que veste, está bonito. Eu, quando eu era adolescente, eu vejo minhas fotos de crente adolescente, eu ia para a igreja com a roupa igual a do Mazzaropi. Aí minha mãe olha aquilo e fala, que maravilha, né? E eu falo, Jesus, misericórdia. Aí depois a gente começa a ser moldado também nessa área, né? Que bom. João 3. Eu vou ler do versículo 1 a 8, os irmãos me acompanham aí. João 3, o Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Ora, assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Feche os seus olhos, queria orar mais uma vez. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Assim como cantamos agora do Teu Espírito que desce sobre as nossas vidas, que Ele possa estar aqui sobre a vida de cada irmão. Que a Tua palavra ache morada em corações aqui nessa noite. É o que eu te peço, que o Teu Espírito venha incendiar corações, pelo poder que há na Tua palavra, pois nós cremos plenamente nisso. Ó Deus, que a Tua palavra é viva, eficaz, e ela pode muito bem discernir as intenções do coração. Então que o Senhor fale conforme lhe apraz através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 3 de João, Jesus está tendo uma conversa com um homem chamado Nicodemos. E quem é Nicodemos? Nicodemos é um homem religioso, conhecedor da palavra. Nicodemos é um mestre. Nicodemos
é bem entendido da palavra de Deus. Até porque ele pertencia ao Sinédrio, e para pertencer ao Sinédrio, tinha que conhecer muito da lei de Deus. Tinha que ser um homem justo, honrado, de boa índole. E de repente, preocupado com a sua reputação, ele vai escondido falar com Jesus. Até porque, se os rabinos soubessem que ele foi ao encontro do Galileu de fama duvidosa e discurso profético irrefreável, pode ser que com os seus amigos Nicodemos perdesse a sua credibilidade. Nós não sabemos bem qual é a motivação que o levou a ir até Jesus, se foi por um sentimento de humildade, como quem quer aprender de fato e reconhece em Cristo uma autoridade, ou ele foi para saber das tendências do momento. Ou se ele foi por curiosidade, para se manter bem informado. O apóstolo João não compartilha das motivações de Nicodemos, até porque João não está escrevendo sobre Nicodemos, João está escrevendo sobre Jesus. Mas uma coisa é certa, que quando ele chega para Cristo, ele diz o seguinte: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Interessante que, após essa afirmação no versículo 2, Jesus diz no versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus revela o desejo do coração de Nicodemos em saber sobre o reino de Deus. Por trás das palavras de Nicodemos, Jesus enxerga algo, enxerga um desejo, e Jesus sai das preliminares e já vai direto com ele. Fala: Nicodemos, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E seja qual for, irmão, a motivação inicial que levou Nicodemos a ir até Jesus, essa afirmação de Jesus revela que Nicodemos queria saber mais sobre Deus. Mas que coisa estranha, irmãos. Nicodemos devia ser perito no assunto de Deus. Se Nicodemos estivesse aqui hoje, talvez ele estivesse pregando para nós. Talvez Nicodemos estivesse dando estudos no Instituto Teológico. Mas sabe o que eu aprendo, irmãos? Embora Nicodemos tivesse lido muito sobre Deus e soubesse muito sobre Deus, saber sobre Deus não significa conhecer a Deus. Você pode ler todos os livros de teologia, você pode vir a muitos cultos e ainda assim não conhecer a Deus. Ouvir todo domingo sobre Deus não quer dizer que o conhecemos de fato. Você já parou para imaginar que desperdício será você chegar diante dele e ele dizer: olha, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Imagino eu que alguns até dirão: Senhor, mas eu fui a 300 cultos na Shalom, eu não perdi um EBD, pastor Wagner ficava lá o dia inteiro falando: quem não veio, fala para o seu irmão aí, quem não veio. Eu tive que aguentar isso, fui em todas as EBDs, aguentei meu pastor, porque tem gente que vem forçado na EBD, né, pastor? Eu tive que aguentar tanta coisa. Está aqui, ó, anotei tudo, 300 cultos de oração, 150 EBDs. Eu fiz o meu dever de casa, já pensou? E Deus vai falar: não te conheço. Porque você sabe muito de mim, mas não me conhece intimamente. Pois palavras vãs, às vezes, é o que nós vemos na boca de muitos. De um Deus que ele só conhece na teoria. E Nicodemos era alguém que falava sobre Deus, mas eram palavras vãs, pois ele conhecia Deus muito bem na teoria, mas não conhecia Deus na prática. Então Cristo, sabendo disso tudo, ele fala: Nicodemos, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires, Nicodemos, se eu te dizer isso: necessário vos é nascer de novo. E esse nascer de novo que Jesus está falando é uma ação do Espírito. O que faltava na vida de Nicodemos, apesar dele ser um homem justo, íntegro, faltava para ele uma ação do Espírito. Nicodemos era religioso, mas não era convertido. Ele precisava converter. E tem muita gente hoje assim, gente que é religiosa, mas que não é convertida, sabe muito sobre Deus, já ouvi falar sobre Deus, de tantas pregações que ouviu aqui ou na internet. Existe muita gente assim hoje, mas não conhece o Deus do qual se tem falado tanto, porque Deus se conhece na experiência, Deus se conhece através da ação do Espírito. E sabe o que eu acho interessante, irmãos, o que tem dificultado muito a gente conhecer esse Deus? Jerusalém, na época de Nicodemos, era uma cidade movimentada. Havia um redemoinho cultural em Jerusalém. A educação era grega.
Quem governava eram os romanos. Haviam tradições, misturas de seitas, haviam grupos terroristas. Quem acha que só hoje, lá na época de Cristo, havia grupos terroristas, especuladores, haviam fanáticos messiânicos. Irmãos, Jerusalém era uma cidade movimentadíssima. Jerusalém era movimentada. E eu observo que numa cidade movimentada, nós acabamos por entrar num ciclo vicioso. Às vezes nós agimos sem saber por que estamos agindo, nós fazemos sem saber por que nós estamos fazendo, nós queremos sem saber por que nós estamos querendo, e às vezes nós estamos aqui na igreja sem saber por que nós estamos aqui. E aí nós caímos na religiosidade. Deus passa a ser mais um compromisso na nossa agenda. Deus passa a ser mais um bilhetinho pendurado na geladeira, porque talvez eu abra ela e repare, lá escrito Deus. Porque ninguém coloca coisa importante na geladeira. Só lembra coisa, detalhinho que você precisa lembrar. Se eu falar para o irmão, dia 30 de outubro eu vou te dar R$1.000. O irmão não esquece nunca mais. Ele ora, ele acorda de manhã e fala, 30 de outubro, nossa, quanto tempo que falta? Nem precisa pôr na geladeira. Porque isso é importante demais, R$1.000 que eu vou ganhar 30 de outubro. E ele vai contando os dias, né? Embora R$1.000 não seja lá grandes coisas. Mas a gente não precisa de grandes coisas para lembrar de coisas que parecem importantes de fato e não são. Mas para muitos Deus é mais um bilhetinho pregado na geladeira, Deus é mais um compromisso na agenda, e quando a gente vive isso, irmãos, a gente corre o risco de se perder no movimento da cidade. Assim como Jerusalém era movimentada por muitas coisas que aconteciam lá, nós corremos o risco de nos perdermos também no movimento da cidade. Não que a nossa cidade seja tão movimentada quanto é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Até porque, se comparado com essas cidades, a gente mora quase que na roça, né? Se percebe isso, lembro um tempo atrás, passando ali pela BR, eu vi escrito assim, venha para a inauguração da escada rolante. Irmãos, inauguração de escada rolante, isso é coisa de roça. Quem aqui foi? Pode levantar a mão. Eu sei que tem. Tem gente que foi. Tem gente que foi lá, desceu. Vem, menino, levou as crianças, depois subiu. Ah, que beleza, a escada rolante. Vamos embora, gente. Inauguração de escada rolante, isso é coisa de cidade. Em Joanésia tem, né, pastor? Roça que está virando cidade, né? Eu lembro certa vez que eu estava voltando de Vitória, aí o carro parou, a gente foi até Conselheiro Pena, né? E Conselheiro Pena, alguns talvez conheçam, eu acho que é 10 vezes menor que Patinga. Então, quando eu sentei, na verdade eu não sentei, lá é tão pacato que eu deitei na praça na época. O cachorro latia devagar. A vida parecia devagar, né? Porque quanto menor a cidade, menos movimentada ela é. Parece que é mais fácil, Rosaura, ser espiritual quando o movimento da cidade é menos acelerado. Mas quanto maior a cidade, parece que mais frenética ela é, parece que mais acelerada ela anda, mais movimentada ela é, e de repente nós nos tornamos parte da engrenagem da cidade. Irmãos, e isso é um perigo. Porque quando nós nos tornamos parte da engrenagem da cidade, o vento fica tentando soprar, mas ele não nos leva, porque nós estamos ali, fazendo parte da engrenagem da cidade, porque a cidade é rápida, ela é movimentada. Se você não andar, logo vem alguém atrás, vai buzinar atrás de você. Você precisa agilizar, você precisa correr. E nós somos instrumentalizados pela cidade, e a cidade consome a nossa agenda. Mas, ao mesmo tempo que somos instrumentalizados pela cidade, nós temos muitos lucros com isso. Por quê? Porque a partir do momento que somos instrumentalizados pela cidade, a gente tem uma internet 10 mega, a gente tem Sky, a gente tem um carro do ano, a gente troca de casa, não é não? A partir do momento que a gente é instrumentalizado pela cidade, a gente recebe muita coisa dela mesmo. A gente é beneficiado por essa instrumentalização. Mas, irmãos, o que Jesus está falando para Nicodemos é: Nicodemos, você precisa sair dessa engrenagem da cidade, desse movimento da cidade que tanto te consome e não permite com que você perceba o sopro do vento. E o que acontece conosco, irmãos? Quanto mais na engrenagem da cidade nós estamos, mais desumanizados nós ficamos. Mais desumanos nós somos. A nossa humanidade se torna escrava de uma agenda.
menos humanos nós somos, menos nos importamos, menos olhamos se o outro está bem ou se não está, menos queremos saber como vai, se vai ou se não vai, tomamos café, nem sentamos mais, já tomamos no galpão, porque estamos correndo demais. A cidade nos acelera demais, a cidade nos movimenta demais, e essa estabilidade que nós buscamos, irmãos, porque quando nós trabalhamos, quando nós queremos fazer parte da engrenagem da cidade, isso é para ser estabilizado, a gente quer estabilidade. Mas isso muitas vezes nos limita e nos aprisiona, porque quem está preso não nasceu do Espírito. Quem está preso definitivamente não nasceu do Espírito, e é isso que Nicodemos está dizendo no versículo 8, depois de questionar. Interessante que Nicodemos questiona, né? Como pode, sendo velho, nascer de novo? Talvez na versão Shalom atualizada ele diria, como pode, eu sendo da idade do pastor Wagner, nascer de novo? Mas não é isso, né? Nicodemos não estava dizendo isso, né, pastor? Era outra coisa que Nicodemos queria dizer, mas Nicodemos estava tão envolvido nessa engrenagem que ele não entendia o que Jesus estava dizendo. Aí no versículo 8, reparem bem o que Jesus diz. Ele diz, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ei, Nicodemos, você está tão perdido no movimento da cidade que você não percebe que a profecia está se cumprindo debaixo do seu nariz. Irmãos, tanta coisa de Deus acontecendo debaixo do nosso nariz, e a gente prefere ficar envolvido na aceleração da cidade, e perde o que Deus está fazendo. O vento está soprando, o vento não parou de soprar, apesar de nós, o vento ainda sopra. Apesar de muitos preferirem ficar presos nas suas agendas e nas suas rotinas, o vento ainda sopra. E Nicodemos, ele tem dificuldade de entender as palavras de Jesus, por quê? Porque tanto no aramaico, que era a língua que Jesus falava, quanto no grego, a palavra pneuma significava vento, fôlego e espírito. Era uma só palavra que representava três coisas, que na língua portuguesa nós chamamos de palavras homônimas, né? Que tem a grafia igual, a pronúncia igual, mas significado diferente. Quando Jesus fala para Nicodemos, Jesus fala assim, Nicodemos, o pneuma, vento, aí Jesus está falando do movimento do ar, sopra onde quer. Ouves a tua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do pneuma. Jesus repete a palavra. Mas aí quando Jesus repete a palavra, ele não está falando do mesmo pneuma lá atrás. Jesus não está falando agora do vento causado pelo movimento do ar, né? Pelo deslocamento do ar. Jesus está falando de quê? Está falando do nascimento do Espírito. Jesus está falando do movimento vivificador de Deus dentro de nós. Jesus está usando aqui, irmãos, de uma comparação. Jesus está falando, Nicodemos, você quer ser nascido do Espírito? Então eu lanço uma comparação sobre a tua vida. Seja como o vento. Você quer ser pneuma? Seja como esse pneuma que você conhece. Porque Nicodemos, esse termo usado dessa forma por Jesus, não era muito comum para Nicodemos. A palavra espiritual não era muito comum para Nicodemos. Então Jesus usa uma comparação para mostrar para Nicodemos o que é ser espiritual. Jesus está falando, Nicodemos, você quer ser espiritual? Quer nascer de novo, Nicodemos? Então nascer de novo é ser como o vento. É se permitir ser vento. Jesus diz, o vento sopra onde quer. Então eu queria falar sobre lições, irmãos, que nós precisamos aprender com o vento para sermos nascidos de novo. Lições que precisamos aprender com o vento para sermos e recebermos o novo nascimento. Para ser nascido do Espírito. E a primeira lição que eu aprendo com o vento, para sermos novamente regenerados e nascidos do Espírito, é que o vento é leve. Nicodemos, você precisa ser como o vento, e o vento é leve. Sabe, irmãos, nós vivemos escravizados por muitos compromissos que nos atormentam. Um teólogo chamado George Foster, ele diz que nós somos especialistas na criação dos nossos monstros. Nós criamos os nossos
próprios monstros. Nós criamos as metas que nós não conseguimos bater, nós criamos as expectativas maiores do que a realidade, nós criamos os nossos próprios monstros. E o vento é leve. Tem muita gente vindo para a congregação do Senhor, para a igreja do Senhor, adorar ao Senhor, com muito peso nas costas. É muito passado, e o passado traz depressão. Ou é muito futuro, e o futuro traz ansiedade. Por isso que Jesus diz, olha, basta cada dia o seu mal. É muito peso vindo adorar ao Senhor, e o vento é leve, o vento precisa soprar. Por isso que Jesus, em Mateus 10, quando ele fala aos seus discípulos, ele diz o seguinte, olha, quando vocês forem pelo caminho, não levem nada com vocês. Não levem ouro, não levem prata, cobre, cinto, não leve saco de viagem, nem túnica, nem sandália, não leve nada. Vá leve. O que de graça vocês receberem, de graças vocês devem dar. Só que muitas vezes nós, como discípulos de Cristo dessa geração, nós vamos nos apropriando de coisas, irmãos, nesse movimento da cidade que nós achamos que são indispensáveis, quando na verdade elas são. Quantas coisas nós carregamos achando que são indispensáveis, mas elas não são indispensáveis para você, mas quando você olha, não, eu posso me dispensar delas sim, isso é peso. Quanta coisa do passado que carregamos, achamos que são indispensáveis. Me lembro certa vez de uma história que eu ouvi sobre uma missionária que trabalhava com... ela lutava contra o infanticídio indígena numa tribo. O nome dela é Márcia Suzuki. É uma missionária contemporânea, inclusive. A Márcia Suzuki trabalhava em uma tribo. E certa vez, indo para essa tribo, ela carregou a sua bolsa feminina, né, Rosaura? E mulher, aquilo não é uma bolsa, aquilo é um buraco negro, né, irmãos? Aquilo é uma extensão da casa, aquilo tem chave de casa, agenda, documento, espelho, remédio, calculadora científica, spray de pimenta, pendrive, um pacote de biscoito, aquele diet, tem tudo ali. E se o tempo fechar, põe um guarda-chuva, porque, valei-me Deus, a chapinha eu não posso esquecer, né? Tem tudo ali, é uma extensão da casa. Falei mentira aqui? Não. Não sei. Talvez a sua é mais leve, né? Mas costuma ser, irmãs, pesada, né, aquela bolsa. E essa missionária, a Márcia, ela começou a andar com aquela bolsa, indo em direção à tribo. E de repente, e era longe a tribo, ela sentiu que estava pesado. O que ela fez? Tirou algumas coisas e falou, depois eu pego, passar por esse caminho, eu pego aqui. Foi tirando e de repente, pro azar dela, foi assaltada, irmãos. Uma tribo indígena rival levou a bolsa dela, levou, inclusive, sandálias, o que ela estava vestindo, deixou só um pano para ela amarrar. E, de repente, a Márcia falou, eu volto ou eu vou para a tribo? Aí ela concluiu, eu vou para a tribo, porque o mais importante eu tenho, que é o Espírito de Deus. E lá foi a Márcia sem os itens, sem as maquiagens, sem o celular, e foi para a tribo. Sabe, irmãos, às vezes nós somos tentados a olhar para as coisas que nós perdemos no caminho, a gente fala, quer saber, isso é muito importante, eu não vou ir em direção ao meu alvo, porque isso é importante demais. Quantas coisas nós carregamos e isso se torna um fardo para nós, mas eu venho te dizer nessa noite para você aprender com o vento, pois o vento é leve. Amém? Outra característica do vento, o vento é livre, a gente tem que aprender com isso, por isso que Jesus diz, o vento sopra onde quer, o vento é livre. Não há autoridade, irmãos, não há governo que impeça o vento soprar. O vento sopra aqui, o vento sopra no Palácio do Planalto, o vento sopra nas esferas governamentais, o vento sopra onde quiser, porque o vento é livre. Ele faz ilustres desconhecidos, doutores, embaixadores de Deus. A palavra do Senhor diz que ali, quando o Pentecoste foi derramado, estavam ali homens célebres, religiosos de Jerusalém. E de repente aqueles religiosos, talvez amigos de Nicodemos, olham uns para os outros e falam, esses não são os galileus? Esses não são os galileus da roça? Esses não são aqueles pescadores daquele vilarejo lá? Que estão falando na língua do povo e o povo está entendendo? Esses não são os galileus, irmãos? Deus não usou aristocratas, Deus não usou nobres, Deus não usou homens ricos e célebres, Deus usou galileus simples, de pés sujos, porque o vento é livre e o vento sopra onde quer. Fale, nós vai, nós vem, tem a quarta série, o que for, o vento é livre, o vento sopra e ele usa quem ele quer.
Saulo, quem aqui usaria Saulo para fazer propaganda da sua empresa? Saulo, maior assassino de cristãos. Aí vem o vento, e aqui eu falo, quando eu falo de vento, estou simbolizando o Espírito, e o vento olha e fala, eu vou pegar esse cara e vou virar o mundo de cabeça para baixo, porque o vento é livre. Certa vez na escola da vida, uma pessoa que tinha ido pela primeira vez, ela olhou para mim, viu o que Deus estava fazendo lá com os adolescentes, e ela disse, o que é isso? Eu olhei para ela e disse, o vento está soprando porque o vento é livre. Irmãos, o vento não sopra aqui nas quatro paredes. Eu fico triste se você só consegue sentir o vento soprando aqui, porque o vento está soprando lá fora. No seu local de trabalho o vento sopra, nas escolas, na sua casa, o vento é livre. Somos nós que não enxergamos isso. O vento é livre e o vento sopra onde quer, inclusive onde a gente às vezes não quer que ele sopre. E o vento sopra às vezes onde a gente não quer que ele sopre, e que ele tenha liberdade nessa noite para soprar aonde você tem escondido, onde você não quer que ele sopre, porque quando o vento sopra, nós nos tornamos verdadeiramente livres também. Outra característica do vento é que o vento é incontrolável. Nas nossas vidas, às vezes nós queremos manipular a ação do vento. Nós queremos que o vento faça do nosso jeito, nós queremos que o vento respeite a nossa agenda, e nós quase que abrimos o calendário para o vento e fala, vento, espírito, sopra aqui. Nesse dia eu tenho disponibilidade para você. Não, irmão, não é assim que funciona, não. Definitivamente, Deus não vai sujeitar-se à sua agenda. Deus não vai ficar tentando encaixes na agenda cheia, não. Porque o vento é incontrolável. Lembro certa vez que eu vi a história de uma mulher, ela orou muito tempo para o marido converter. Aí, de repente, ela olhou na escala quem quer pregar. Ela falou, nesse dia o pastor vai pregar. E o marido dela era um homem muito culto, então ela queria que fosse um pastor que tivesse aquela eloquência e tudo mais tradicional. Igual o pastor Wagner. Esse cara, né, culto, ó, inteligente. Irmãos, aí a irmã, muita experiência na vida, né, muita mesmo. Aí ela olhou assim na agenda e falou, nesse dia eu vou chamar ele para ir. Beleza, a irmã chamou, ela pensou, ele não vai aceitar, ele nunca aceita. Mas ela tinha marcado de ir, olhado quem ia pregar, chamou o marido, falou, você vai? E ele vou. E ela assustou. Falou, ele vai. Então ela chegou na igreja, sentou, louvou, foi uma maravilha, ela do lado, é hoje que ele aceita, é agora. De repente, quem prega? O pastor tinha viajado. Pregou o pentecostal. É aquele pastor do terrorismo, sabe? Deus vai te pegar, hein? Sabe aquele pastor que parece que Deus é um pitbull no quintal de casa? Deus vai te pegar, desse jeito. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, hein? Estou falando para você mesmo, é esse pastor que pregou. Aí a mulher fechou e falou, não tem jeito. Acabou. Agora que esse homem não aceita Jesus mesmo. Foi falar de inferno, esse homem nem acredita no inferno, e beleza. Aí na hora do apelo ela já perdeu a esperança, o homem não foi lá para frente mesmo, e ela chegou em casa, ficou frustrada demais, porque ela tinha criado uma expectativa muito grande. De repente ela acorda de madrugada, apalpa, cadê o marido? O marido não está do lado. Quando ela olha, o marido está chorando lá da cama. Eu não quero ir para esse inferno que o pastor pregou. O vento é incontrolável, o vento não faz do seu jeito, o vento tem o jeito dele de fazer. Para de querer controlar o vento à sua maneira, simplesmente permita que ele sopre. Isso é tudo. O vento também, irmãos, ele é perceptível. Jesus diz, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Tem gente que só consegue sentir, como eu disse, a presença do vento, do Espírito aqui. Não, irmãos, nós temos que sentir essa presença no nosso devocional, indo para casa, no nosso trabalho, vendo a natureza. Esses dias eu não vi uma borboleta há muito tempo. Falei, Deus, tem tempo que eu não vejo uma borboleta. Acho que mataram as borboletas. Essa máquina de matar a zica da vida, eu acho que pegou as borboletas junto. Só pode. E de repente eu vi uma borboleta e falei, gente, que maravilha. Eu fiquei ali uns 2 minutos olhando para a borboleta. Falei, isso é Deus. Isso é criação do Pai, porque o vento a gente ouve, a gente percebe. Quantas vezes você fica querendo ver Deus no sobrenatural, mas Deus se revela no natural, irmãos. Esses dias eu olhei uma frase que eu achei interessante, que falava assim, certo dia olhei para o céu esperando ver um milagre ou um sinal de Deus. Então percebi que tudo ao meu redor era um milagre.
o costume havia me cegado. Irmãos, às vezes o costume nos cega. A gente não percebe o movimento, a gente não percebe Deus nas pequenas coisas, sabe por quê? Porque nós estamos muito envolvidos com a engrenagem, com a nossa agenda, com a aceleração, e não percebemos. Alguns dias para trás eu estava no meu horário de almoço, passei perto de um restaurante, aí eu vi uma pessoa parada, andei, ignorei, a pessoa diz, Jesus te ama. Eu falei, quem falou isso? Quando eu olhei, um senhor que estava sentado, falando que Jesus me ama. Eu olhei para ele e falei, Jesus te ama também. Mas, irmãos, eu me senti tão constrangido que eu devia ter dito isso primeiro para ele, mas ele disse para mim, sabe? E eu estou dizendo isso para os irmãos porque a engrenagem da cidade nos faz a gente dar menos importância àqueles que precisam ser olhados por nós. E quando a gente olha para ele, a gente é tão juiz que a gente já sabe até o fim. É um drogado, vai morrer aí. De repente, isso fez eu me atentar para ele, eu cheguei para esse moço, falei, Senhor, Jesus te ama, e quando eu falei que Jesus o ama também, eu falei, não, mas se Jesus estivesse aqui falando que o ama, ele ia perguntar quem é esse cara. Ele não ia simplesmente olhar para esse cara e falar, Jesus te ama, ia montar na moto e ir embora, até porque ele não faria isso mesmo. Ele ia a pé também. Mas eu olhei para esse homem, irmãos, e eu falei, como é que você chama? E ele falou o nome. Eu falei, de onde você vem? Ele falou, eu vim de Sergipe. Eu falei, Sergipe? Tem alguns dias que eu estou aqui, meu amigo de Belo Horizonte me ligou, falou, vem trabalhar aqui em Belo Horizonte, minha família passando fome, eu não tinha como ir para Belo Horizonte, fui na beira da estrada, peguei carona, e a pessoa me prometeu levar até Belo Horizonte, me deixou em frente ao Panorama Hotel, e agora eu estou aqui. E todo mundo achando que era mais um drogado, mais um viciado, condenado à morte nas ruas de Patinga. Sabe, irmãos, a gente tem que parar de ter veredito sobre a vida das pessoas. A gente tem que parar de achar que todo mundo que está à margem já tem um destino traçado. Jesus morreu pelos marginais, para que nós também pudéssemos olhar para ele, porque o vento soprava nas margens do templo, dos lados de fora dos portões. Aí eu disse para ele me mostrou os documentos, eu também queria certificar o que ele estava dizendo, o nome do amigo, fui então com ele até a rodoviária, comprei uma passagem e lá foi o homem para Belo Horizonte, para encontrar o amigo, ir para trabalhar e fazer o que for necessário. Porque às vezes o vento vai nos tornar perceptíveis a essas coisas. E que o vento sopre mesmo e nos torne perceptíveis a quem está sofrendo. Com certeza vocês já foram abordados muitas vezes por drogados mesmo. Pessoas que já passaram por várias casas de recuperação, mas isso faz a gente pensar que todos são assim, que já desistiram da vida, que não tem mais jeito. Não, irmãos. A gente precisa ouvir um pouco. Ouvir o que os marginais desse mundo estão nos dizendo. Porque o vento é perceptível. E sabe o que é impressionante? Quando eu entreguei para esse moço a passagem e até a rodoviária, ele me deu um livro que ele tinha. E sabe o que era esse livro? O Novo Testamento. Aí ele abriu em Tiago 1:27. Sabe o que tem lá? A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nessa hora eu senti o Espírito Santo dizendo, é preciso sair da engrenagem. Sabe, irmãos? A espiritualidade que o Senhor espera de nós é essa, que transforma e nos leva para algo além do nosso discurso, que faz as pessoas perceberem o agir desse vento que nos humaniza. Esse vento que nos faz perceber o próximo, porque o vento é perceptível. E por último, o vento, além de leve, além de incontrolável, além de livre, além de perceptível, o vento é imprevisível. Sopra onde quer, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O vento é imprevisível. Eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Mas que nessa noite a gente possa fazer uma oração. Deus, faça-me sensível, suficiente, para eu não me colocar no caminho do vento como um obstáculo. Que nós possamos fazer essa oração nessa noite. Deus, não deixe com que eu me coloque no caminho do vento como um obstáculo.
Não permita que passe de mim esse vento, esse sopro, que nós possamos orar isso, irmãos, que o vento não que o Senhor não permita que o vento passe de nós. Sabe, eu fico vendo ali, quando Jesus fala do jovem rico, o jovem rico chega para Jesus querendo saber também da vida eterna, querendo saber do reino eterno de Deus. E ele fala, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino eterno, a vida eterna? E Jesus fala, você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra teu pai, você sabe. E ele disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Sabe? Eu fico imaginando aquele cara enchendo o peito, isso aqui é no Fantástico Mundo de Bob, tá, irmãos? Não está lá não. Mas parece que ele já sabia ou queria uma resposta pronta. Às vezes eu até imagino ele piscando o olho para alguém e falando, tô dentro. Poxa, Jesus, eu faço isso desde a minha infância. Tô dentro. Mas o vento é imprevisível, irmãos. O vento sopra onde você não quer que ele sopre. Aí Jesus fala, peraí. Talvez aquele homem já tivesse ido embora, já recebi a resposta previsível que eu queria. Talvez Jesus tenha virado para ele, peraí. Já que você faz tanta coisa, já que você já é tão irrepreensível assim, vou só falar mais uma coisinha para você antes de ir embora, simples assim. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí você me segue. Todos já sabem o desfecho, né? Não, irmãos, o vento não é tão previsível assim. Às vezes o vento é imprevisível e o vento não está sujeito à nossa agenda nem à nossa prioridade. Às vezes ele vai soprar e te pedir coisas que você vai ter que fazer um julgamento. Se Deus é tão importante assim. Tem um ditado judaico que eu gosto muito que diz que quando uma coisa é tão importante na sua vida que você não pode deixá-la de forma alguma, não é você que tem a coisa, é a coisa que te tem. Quer saber onde está seu coração? Faça uma pergunta. O que eu não faria por Jesus? A sua resposta é onde está seu coração. Aquele jovem não venderia tudo o que ele tem por Jesus. Então o coração dele estava nas suas riquezas, estava nas coisas desse mundo. O que eu não faria por Jesus? O vento é imprevisível. Ele pode nos cobrar algumas coisas, então nós teremos que responder a nós mesmos, será que eu estou disposto a isso? O que está te fazendo criar raízes nessa selva de pedra para não ser levado pelo vento? O que fez você fincar estacas tão profundas no chão a ponto do vento não conseguir te soprar? Porque, infelizmente, às vezes, a gente só percebe o agir do vento quando outro vento vem. E o pastor pregou sobre ele no primeiro culto de semana passada, quem estava aqui lembra. Às vezes a gente só percebe o agir do pneuma, do vento do Espírito, quando o vento da tribulação vem. Eu não estou aqui querendo dizer, que fique claro, que desgraça é punição para gerar avaliação. Mas na maioria das vezes, a gente só avalia nossas prioridades quando o calo aperta. Quando a coisa fica difícil, aí a gente vem aqui querendo sentir o vento. A gente pede o irmão, aquele que a gente olha para a espiritualidade dele, aquele vai orar e vai acontecer. A gente vem aqui e quer que ele quase resolva o nosso problema. Sopre sobre mim, vento, por favor. Mas foi indiferente ao vento, irmãos. Que o vento da tribulação não seja preciso passar pelas nossas casas para que a gente reavalie as nossas prioridades e readeque a nossa agenda. Não, Deus, não é o Senhor que se adapta à minha agenda, mas é a minha agenda que está disponível ao Senhor. Que não seja preciso a enfermidade, uma doença, bater a porta para a gente reavaliar as nossas prioridades. E aqui eu termino. Sabe o que eu acho impressionante, irmãos, quando eu olho ali para o Pentecostes? É porque Jesus tinha falado, vocês vão ficar aqui em Jerusalém. A agenda de vocês é Jerusalém. Mas tem algo a mais. Vocês vão receber poder dos céus. Aí vocês vão ter o direcionamento. Eu fico imaginando como a vida deles mudaram após o encontro com o vento, o Espírito. Eu fico imaginando os apóstolos perguntando, Pedro, para onde nós vamos agora? Imagino Pedro dizendo, para onde o vento soprar.
Pedro, quais são as nossas prioridades? As que o vento soprar. Pois ele é leve, livre, incontrolável, perceptível, imprevisível. Eu estou disponível ao vento. O que o Senhor espera nessa noite é que Ele encontre aqui pessoas disponíveis ao vento. E eu peço que você se coloque sobre os seus pés para que a gente possa orar. Não quero fazer um apelo de vir à frente, porque eu creio que essa é uma mensagem para você pensar. O que tem te prendido nas engrenagens da cidade? Onde está o seu coração? E o que é tão importante para você, que existem certas coisas que você não faria por Jesus e para Jesus? O que está te impedindo de sentir o vento soprar em outros lugares? A religiosidade, talvez? A agenda cheia, talvez? Enquanto a gente canta, eu quero que você avalie. E se existe alguma coisa te prendendo, fazendo com que você não sinta o sopro para além dessas portas, eu quero que você diga ao Senhor agora: Deus, eu quero readequar a minha agenda. Deus, eu quero sair da engrenagem da cidade. Deus, eu quero reavaliar as minhas prioridades. Deus, eu não quero ser preso a nenhuma coisa. Eu quero que o Senhor possua o governo sobre o meu coração. Eu quero... Vamos cantar? Enquanto a gente canta, eu quero que você pense e que o vento sopre, porque o vento não age porque eu falo. O vento é livre, o vento age de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu creio que quando a gente ora aqui, o vento está trabalhando em corações. O vento está chegando aonde a voz não pode chegar. O vento está alcançando aonde a minha voz não consegue alcançar, porque o vento sopra aonde quer. E que o vento jogue por terra hoje as suas prioridades. Que o vento jogue por terra hoje as suas desculpas. Que o vento só jogue por terra hoje as transgressões que tem te prendido a uma vida que não te permite nascer de novo. Que o vento sopre. E que Ele nos encha também, irmãos. Porque quando nos entregamos a Ele, Ele nos enche. Ele nos enche. Navegue no oceano do Espírito agora. Permita que o vento sopre agora. Permita que o vento sopre. Deus, as minhas prioridades não têm sido para o teu reino. Deus, a minha agenda está cheia demais para ti. Se é essa a sua oração nessa noite, seja sincero com Ele, mas se disponha. Pois o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Oh, sopra em corações aqui nessa noite, Espírito. Que vidas se disponibilizem nessa noite. Come
decidam, que o Senhor nos leve como um vento que sopra livre, que o Senhor nos adeque, Deus, à sua agenda, que estejamos disponíveis a fazer aquilo que lhe apraz, que estejamos disponíveis a trazer o teu reino, que estejamos disponíveis a nos mover, segundo a tua voz, a viver segundo a tua vontade, que as paredes tão fortes que nos seguram possam ser jogadas por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos encontre disponíveis, é a minha oração, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua semana. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Feche seus olhos. Senhor, quero ainda abençoar essa família. Ó Deus, que o vento do teu Espírito alcance essa casa mesmo, alcance todo esse ser, toda essa família, que eles sejam conduzidos pelo Senhor à tua presença, à adoração, ao louvor, à santificação, Senhor, a estarem mais comprometidos com a tua causa. Ó Deus, nós louvamos o Senhor. Agora, igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ali à porta, alguns diáconos. Ali também está a garrafinha que você pode levar. Está também o livro da campanha de oração e o boletim informativo. Por favor, a diaconia está com um boletim, né? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Os diáconos que estão aí à porta, por favor, né, estejam distribuindo. O pastor Kennedy está ali à porta. Vai na paz, tenha uma semana de vitória.